Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e estamos aqui na parte geral do nosso Código Penal. Hoje vamos trabalhar com o artigo 68 do nosso Código Penal. O que fala o artigo 68 do Código Penal? Ele apresenta para nós o cálculo da pena. Na verdade, o artigo 68, ele traz duas informações para nós. Nós temos uma informação no caput e outra informação no parágrafo único, sendo que a informação do parágrafo único é de sobremodo importante para orientar o juiz na terceira e última fase da fixação da pena, né? Terceira e última fase da construção da pena do condenado. Vamos lá. Enquanto o caput do artigo 68 apresenta para nós o sistema trifásico de aplicação da pena, também conhecido como sistema Nelson-Hungria, o parágrafo único, ele vai orientar o juiz como proceder quando o juiz estiver diante de mais de uma causa de aumento ou diante de mais de uma causa de diminuição da pena previstas na parte especial do Código Penal. Certo? Então, quando perguntarem para vocês, olha, onde que está previsto que o sistema de construção da pena é um sistema trifásico? É um sistema que vai obedecer, primeiro, a construção da pena base, levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Depois, a segunda fase, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes, previstas aí nos artigos 61 a 66 do Código Penal. E, por fim, as causas de aumento e diminuição, terceira e última fase. Esse sistema trifásico, ele está previsto no artigo 68, caput do Código Penal. Olha só o que fala o nosso artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Quando fala pena base, ele está apresentando o quê? Primeira fase da construção da pena. Então, a primeira fase da construção da pena, o juiz ele deve observar aquele limite mínimo e o limite máximo da pena em abstrata, daquela pena que está disciplinada abstratamente em lei, ok? Então, o juiz vai analisar as 7 circunstâncias do artigo 59 e vai construir uma pena provisória. Imaginemos que essa pena seja hipoteticamente de 8 anos. Muito bem. Depois, qual é o próximo passo? Depois da construção da pena base, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Temos aqui a segunda fase da construção da pena. Circunstâncias atenuantes e agravantes são aquelas previstas do artigo 61 ao 66 do nosso Código Penal. Certo? Também nessa segunda fase, o juiz o quê? Não pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal, nem tampouco o quê? Agravá-la acima do máximo legal. Professor, e se não tiver circunstância atenuante nem circunstância agravante a considerarmos? Não tem nenhum problema, a pena na segunda fase permanece o quê? Inalterada em 8 anos. O artigo 68 caput continua. Por último, o que é esse por último? Na terceira e última fase da construção da pena, o juiz vai considerar as causas de aumento e diminuição, ok? Aqui no código está diminuição e aumento. Essa é a terceira e última fase. As causas de diminuição e aumento, conforme nós já vimos, elas estão em toda a parte geral e por toda a parte especial do nosso Código Penal. Quando nós tratamos o crime tentado lá no artigo 14, seu parágrafo único, nós temos lá uma causa de diminuição de pena, certo? Da mesma maneira, quando temos o arrependimento posterior, lá no artigo 16, também é uma causa de diminuição de pena prevista no Código Penal, parte geral. Quando nós vamos lá para a parte especial, né? O homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena também. A particularidade da terceira e última fase é que
é que ela pode extrapolar o limite mínimo ou o limite máximo da pena em abstrato, certo? Então, olha só, imagine que o agente chega, tá, na segunda fase com uma pena de 18 anos. E aí essa pena ela é aumentada em 4 anos, vai para 22 anos. Não tem nenhum problema, ok? Na terceira e última fase de fixação da pena, o juiz não está adstrito, não está limitado a observar os limites mínimos e máximos da pena em abstrato. Na terceira e última fase, o juiz pode aumentar a pena além do máximo legal ou diminuí-la além do mínimo legal. Por que isso, professora? Qual é a razão, a explicação? A explicação é que as causas de aumento e de diminuição, elas são taxativas. O que significa isso? Se a lei manda aumentar de 1/6, tem que aumentar de 1/6, ainda que ultrapasse o máximo da pena prevista em abstrato. Se a lei manda aumentar de metade, eu tenho que acrescentar aqui metade, tenho que acrescentar mais 9 anos, ainda que isso ultrapasse o quê? O limite da pena em abstrato. Então, terceira e última fase, o juiz pode aumentar a pena além do máximo legal ou diminuí-la além do mínimo legal. Por que isso? Porque nas causas de aumento e diminuição, tá? Elas estão previstas para nós na lei em fração matemática, tá? E elas são taxativas. Se a lei manda aumentar de metade, temos que obrigatoriamente aumentar de metade. Se manda diminuir de 1/3, de 1/6, temos que diminuir, ainda que isso resulte em uma pena menor que o mínimo aplicado abstratamente em lei. Se o mínimo é 6 anos e a pessoa chega na terceira e última fase com 6 anos e há uma causa de diminuição que a lei manda diminuir de metade essa pena, ela vai ficar com uma pena final de 3 anos, ok? Abaixo do mínimo legal. Isso pode. Por quê? Porque as causas de aumento e diminuição, elas são taxativas, certo? São taxativas. Muito bem. Então, a caput do artigo 68, sistema trifásico de fixação da pena. Agora, o parágrafo único. Professora, olha só. No concurso de causas de aumento e diminuição, quando fala, como assim, professora, no concurso de causas de aumento e diminuição? Está falando o seguinte, ó, mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição. Tá? Tá falando o seguinte, quando nós lemos no concurso de causas de aumento e de diminuição, nós entendemos assim, quando houver mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição, previstas na parte especial do Código Penal, pode o juiz limitar-se, escolher, ok? A um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou que mais diminua a pena, ok? Prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou a causa que mais diminua. Então, olha só, há situações em que a conduta criminosa do agente, do autor, ele tem uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Quando o juiz se depara-se apenas com uma causa de aumento ou com uma causa de diminuição, não tem conflito algum. Ele vai aplicar uma causa de aumento e depois a causa de diminuição, ok? Quando tiver uma causa de aumento e uma causa de diminuição, primeiro o juiz aumenta a pena, depois ele diminui. Então, primeiro ele aplica a causa de aumento, depois ele diminui com a causa de
diminuição. Certo? Então, quando tem uma só, não há conflito algum. Ok, professor. Agora, quando eu tenho duas causas de aumento ou duas causas de diminuição, é simples, não tem segredo. Se essas duas causas de aumento, estiverem uma na parte geral e outra na parte especial, o juiz irá aplicar as duas. Se essas duas causas de aumento, né, estiverem uma na parte geral e uma na parte especial, o juiz irá aplicar as duas. Aplica-se todas as causas de aumento. Mesma situação para as causas de diminuição. Tenho, professora, duas causas de diminuição. Uma na parte geral, uma na parte especial. O juiz vai aplicar todas as causas de diminuição. Não tem segredo nenhum. Então, qual é a regra geral? Mais de uma causa de aumento. Aplica-se todas. Mais de uma causa de diminuição. Aplicam-se todas. Essa é a regra geral. Agora, se essas duas causas de aumento, ou essas duas ou mais causas de diminuição, estiverem previstas todas na parte especial do Código Penal, aí o juiz vai optar por apenas uma, aquela causa que mais aumente ou aquela causa que mais diminua a pena do condenado. A regrinha é essa. Quando que o juiz poderá, professora, limitar-se por apenas uma causa de aumento ou por apenas uma causa de diminuição? Quando essas causas de aumento e essas causas de diminuição estiverem todas previstas na parte especial do Código Penal. Ok? Quando estiverem previstas na parte especial. É isso que fala o parágrafo único, ok? Do artigo 68, tá? Então, ó, mais de uma causa de aumento, mais de uma causa de diminuição, aplicam-se todas, é a regra. Excepcionalmente, quando essas causas estiverem previstas na parte especial, é que o juiz poderá limitar-se a um só aumento e uma só diminuição. A causa que mais aumenta é a que mais diminua a pena do condenado. Então, olha só, enquanto o caput ocupa-se de apresentar o sistema trifásico de aplicação da pena, o parágrafo único informa o juiz de como lidar com mais de uma causa de aumento ou diminuição de pena prevista na parte especial do Código Penal. Olha, senhor juiz, mais de uma causa de aumento, mais de uma causa de diminuição, todas previstas na parte especial, o senhor vai escolher apenas uma, a que mais aumente ou mais diminua a pena do condenado. É esse o recadinho do nosso artigo 68 do Código Penal. Aqui, eu só fiz um quadro retratando para vocês o caput, o sistema trifásico, ok? A primeira fase, né, de acordo com as circunstâncias do artigo 59. Segunda fase, né, construção da pena, as atenuantes e as agravantes. Lembrando que, primeira e segunda fase, o juiz não pode ultrapassar os limites legais da pena em abstrato, né? Aqui também não poderá ultrapassar o limite legal da pena em abstrato. Terceira e última fase, que é a pena definitiva, né? Causas de aumento e diminuição espalhadas, né? Desenhadas por toda a parte geral e toda a parte especial do nosso Código Penal. Né? Aqui eu trouxe exemplos de causas de diminuição de pena da parte geral. Exemplos, o artigo 14, artigo 15 e artigo 16 do nosso Código Penal. Né? Poderá o juiz, na terceira e última fase da construção da pena, ultrapassar os limites legais da pena em abstrato. Em razão do quê? Em razão de que as causas de aumento e diminuição são taxativas, ok? Agora, né? Há situações em que a lei vai falar, aumenta de metade. O juiz vai aumentar de metade, não pode aumentar um terço, um quinto, um quarto, um sexto, tá? Agora, há situações em que fala, aumenta de um sexto a metade. Aí o juiz tem uma certa discricionariedade, mas ele vai ter que atuar o quê?
Dentro desses dois parâmetros, tá? De 1/6 até metade, ok? Somente aqui, mas não pode ser diferente de 1/6 a metade. Ele só vai poderá andar aqui, certinho? Muito bem. Seguindo, então, aqui eu só trago uma situação para vocês exemplificativa, ok? Situações em que eu tenho, olha, uma causa de diminuição prevista na parte geral do Código Penal, crime tentado, e uma causa de diminuição de pena disciplinada disposta na parte especial do Código Penal, ou seja, o juiz está diante de um homicídio que privilegiado, uma causa de diminuição de pena. Quando a gente pratica o crime impelido, né, por relevante valor social ou, né, relevante valor moral, ou ainda sob domínio de violenta emoção, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então veja só, eu tenho uma diminuição de pena, tá, prevista na parte especial e uma diminuição de pena prevista na parte geral. Neste caso, o que o juiz faz? Segue a regra geral. Aplica-se todas as causas de diminuição. Por quê? Porque eu tenho uma na parte geral e outra na parte especial. Quando assim temos, o juiz não pode limitar-se a uma só. Segue a regra geral. Beleza? Aqui nós temos duas causas de aumento incidindo sobre o mesmo crime. Uma do concurso de pessoas previstas na parte geral e outra causa de aumento, que é o furto praticado durante o repouso noturno, ok? Prevista na parte especial. Então, nós temos um crime de furto, ok? Com aumento de pena, que foi praticado durante o repouso noturno da vítima. E esse furto foi praticado em concurso de pessoas. Então, sobre esses criminosos, sobre esses condenados, irão recair duas causas de aumento. Por que as duas? Porque uma está prevista na parte geral e outra está prevista na parte especial. Lembram da regra geral? Mais de uma causa de aumento, mais de uma causa de diminuição, aplicamos todas elas, ok? E quando que nós vamos ter a exceção, professora? Que o juiz poderá limitar-se a uma só causa de aumento, uma só causa de diminuição. Quando as duas causas de aumento ou as duas causas de diminuição estiverem previstas na parte especial, ok? Então, diante de duas ou mais causas de aumento ou diminuição da pena, uma prevista na parte geral e outra na parte especial, não poderá o juiz aplicar apenas uma delas, ok? Aqui tem mais um exemplo para vocês trabalharem. Aquilo que nós já falamos é o homicídio privilegiado tentado, ok? Duas causas de diminuição de pena. E aqui eu fiz o esqueminha para vocês, ok? Ó, pena de 6 a 20 anos, primeira fase, pena base 9 anos, segunda fase, sem circunstância atenuante, sem circunstância agravante, manteve-se os 9 anos. Terceira fase, eu vou aplicar a primeira diminuição do homicídio privilegiado, depois a diminuição do homicídio do crime tentado, que é o homicídio tentado. Ou seja, duas causas de aumento ou de diminuição. Uma da parte geral, outra da parte especial, ambas incidem, tá? Mesma coisa aqui, tá? As duas causas de aumento seriam um homicídio praticado por milícia privada em concurso formal, tá? Então, milícia privada, eu tenho uma causa de aumento da parte especial e concurso formal tem uma causa de aumento da parte geral, ok? Então, incidem as duas. Outra situação é que, diante de uma causa de diminuição e de uma causa de aumento de pena, uma prevista na parte geral e outra na parte especial, o juiz irá aplicar as duas, né? Aqui é um outro exemplo para vocês. Homicídio tentado contra pessoa maior de 60 anos. Tá? Aplica-se duas. Uma causa de diminuição prevista na parte geral e uma causa de aumento na parte especial, ambas incidem. São só situações para vocês melhor compreenderem
o tema. Agora vamos lá. Poderá o juiz, diante de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, aplicar apenas uma delas? Se todas as causas de aumento ou de diminuição estiverem previstas na parte especial do Código Penal? Sim, aquilo que nós já falamos, ok? A título de exemplo, nós temos um furto praticado no período noturno com emprego de chave falsa. Essas duas causas de aumento aqui, período noturno com emprego de chave falsa, essas duas causas de aumento estão previstas na parte especial. Então, o juiz não irá aplicar as duas. Ele vai optar por aquela que mais aumente a pena, né? E também temos, duas causas de diminuição previstas na parte especial. O homicídio praticado por violenta emoção e por relevante valor moral, ou seja, o agente por relevante valor moral, né, é tomado pela emoção e pratica o homicídio. São duas causas de diminuição previstas na parte especial. Então, o juiz vai aplicar apenas uma delas, certo? Depois, então, da construção da terceira, da construção da pena, quando o juiz está na terceira e última fase, essas situações aqui podem surgir, tá? Primeiro, apenas uma causa de aumento e uma diminuição, não há nenhum tipo de conflito. Duas causas de aumento ou de diminuição, uma na parte geral, outra na parte especial, ambas incidem. Terceiro, duas causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, né? O juiz poderá aplicar apenas uma causa de aumento ou uma de diminuição. A que mais aumenta ou mais diminui. Ou ainda, quarta situação, né? Não é terceira. Quarta situação. Uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Incidem as duas. Primeiro o juiz vai aumentar, depois ele vai diminuir a pena. Então, do parágrafo único do artigo 68, nós sintetizamos, resumimos nessas quatro situações, nessas quatro hipóteses, certo? E a particularidade do artigo, 68, que é a construção parágrafo único da terceira e última fase, é que aquilo que nós já falamos, na terceira e última fase, o juiz poderá extrapolar, ultrapassar os limites mínimos e máximos da pena em abstrato, certo? Olha só o furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é a pena em abstrato, ok? De 1 a 4 anos. Chega na segunda fase com uma pena de 3 anos e 6 meses, ok? Mais o 1/3, ok? Mais 1/3 de aumento, porque praticou durante o repouso noturno, ele vai ter uma pena final de 4 anos e 2 meses. Ou seja, é uma pena final que ultrapassa o limite da pena em abstrato. Por quê? Porque fala que se o crime for praticado durante o repouso noturno, aumenta-se de 1/3, tá? Então, quando nós falamos que as causas de aumento ou de diminuição estão previstas em toda a parte especial e geral do Código, é isso. Elas estão embutidas dentro do próprio tipo penal, tá? Então, furto é de 1 a 4 anos. Ok, mas ele praticou esse furto durante o repouso noturno. E se for durante o repouso noturno, a lei manda aumentar de 1/3. Ok, então se ele chegou na segunda fase, com 3 anos e 6 meses, mais 1/3, ele vai ter, mais 1/3 da causa de aumento, ele vai ter uma pena final de 4 anos e 2 meses, ok? Então, terceira e última fase vai poder, sim, ultrapassar o limite máximo ou mínimo em abstrato fixado em lei. Por quê? Porque o juiz tem a obrigação legal, tá? De observar essa fração aqui disposta em lei. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão ou detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3, ou ainda aplicar somente a pena de multa. Então, vamos imaginar que o juiz irá diminuir a pena do nosso condenado. Imaginemos que este condenado
ok? Chegou na segunda fase da construção da pena com uma pena mínima de 1 ano. Chegou com a pena mínima de 1 ano. E aí o juiz vai utilizar o quê? Do texto de lei. Vai diminuí-la de 1 a 2/3. Então o juiz fala, vou diminuir 1/3 a pena dele. 1 ano menos 1/3, 4 meses. Então nós temos uma pena final abaixo do mínimo legal. O mínimo legal é 1 ano, mas tem uma pena final de 4 meses. Isso só é permitido na terceira e última fase de fixação da pena. Por quê? Porque o juiz deve observar estritamente a fração numérica, das causas de aumento e das causas de diminuição da pena. Certinho? Quando vocês forem revisar o material, estudar com o material, vocês verão que eu trouxe várias situações para vocês, tá? Representativas, tá? Da aplicação deste parágrafo único, várias situações representativas da situação deste parágrafo único. Então, a regra é, mais sistema de aplicação da pena, sistema trifásico, ok? Professora, mais de uma causa de aumento, mais de uma causa de diminuição. Aplicamos todas, é a regra. Tá? Mas e se essas duas ou mais causas de aumento ou de diminuição estiverem todas concentradas na parte especial? Aí o parágrafo único autoriza o juiz a aplicar apenas uma, a que mais aumente ou a que mais diminua. Mas para isso, essas causas de aumento e diminuição devem estar todas concentradas na parte especial. Essa foi a nossa aula do artigo 68 do Código Penal. E a mensagem é que não nos falte fé, coragem e disposição para que possamos ir em busca dos nossos objetivos. É isso mesmo. Precisamos de fé, coragem e disposição, muita garra, muita firmeza, né? Para irmos em busca dos nossos objetivos e realização deles, não é mesmo? E não nos esqueçamos que a trajetória, que o caminho é importante, tal qual o resultado final, ok? Então vamos aprender sim, não vamos aprender apenas com as vitórias, vamos também, né, carregar aí um grande aprendizado de todas as derrotas e não vamos esquecer. Nós crescemos em momentos de crise. Reflitam sobre isso. É nos momentos de crise que nós amadurecemos e que nós crescemos, ok? Que façamos das nossas derrotas, das perdas, das pequenas batalhas, degraus que nos levem até a nossa vitória. Um forte abraço a todos vocês. Foi um prazer tê-los comigo e seguimos em frente já, próxima aula, artigo 69 do nosso Código Penal. Até mais. Obrigada. Clique lá aqui.